nossa aula a partir desse instante. Retomando, então, o que a gente vinha discutindo na aula de quinta-feira da semana passada. Semana passada a gente gastou boa parte da aula trabalhando na obtenção de um dos coeficientes da expansão em série de Fourier. Então, apenas para a gente retomar o que a gente vinha fazendo, inicialmente a gente definiu o que é uma série trigonométrica, que é uma expansão de uma função em termos de senos e cossenos, mas aquilo que a gente pode chamar de série de Fourier de uma função é uma série dada por essa relação aqui. Então, você tem uma função que eventualmente pode ser expandida numa série de Fourier, dada pela seguinte relação. Você tem um termo independente da variável da qual essa função depende, um A0 dividido por 2, mais dois somatórios. Um somatório que vai de 1 até infinito, de um coeficiente AN, vezes um cosseno de N vezes X, mais um outro somatório com N indo de 1 até infinito, de um coeficiente Bn vezes o seno de N vezes X. Uma expansão como essa aqui não é de imediato uma série de Fourier. Isso aqui é uma série trigonométrica, mas que torna-se uma série de Fourier se esses coeficientes A0, AN e Bn forem dados pelas seguintes relações. Então, o AN, a gente até foi nosso objeto de estudo na aula de quinta-feira da semana passada, ele dá metade do período da função, então ele dá 2 dividido pelo período da função, que eu estou chamando aqui de L, vezes uma integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, da função f de x, vezes o cosseno de n vezes x, integrado em x. Esse coeficiente aqui, eu mostrei qual era o caminho das pedras para que a gente pudesse obtê-lo. Então, isso aqui ele foi obtido na aula anterior. Eu tenho a impressão que eu deixei como uma tarefa para vocês determinar o Bn, o coeficiente da parte em senos da sua função expandida em série de Fourier, que é 2 sobre L, a integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, de f de x vezes o seno de n vezes x dx. E o A0 também tem uma expressão própria. O A0 ele dá 2 dividido pelo período, vezes a integral de menos o período sobre 2 até o período dividido por 2, f de x integrado em x. Eu tenho a impressão que na aula anterior a gente assumiu que o período da função, ou seja, nessa aula anterior, a gente assumiu que o período ele era igual a 2π radianos. Isso aqui foi assumido na aula anterior. Mas isso não tem que ser necessariamente verdade. O período poderia ser π, 4π, 6π, etc, etc. Eu não estou dizendo que 2π é obrigatoriamente o valor que você vai colocar aqui. Mas na aula anterior, a impressão que eu tenho é que o cálculo foi feito supondo que o período era de 2π radianos. Um comentário que é importante, e é até uma restrição que o Butkov coloca, e eu cheguei a comentar isso na aula anterior, é a seguinte: 2π precisa ser um período da função. Não tem que ser o período chamado de período primitivo, o menor período da função. Mas ela tem que ter uma repetição, ela tem que ter uma periodicidade em 2π radianos. Mas eu tenho quase certeza que na aula anterior eu tinha feito a suposição de que o L valeria 2π.
Então, as minhas integrais, a integral por AN tinha dado 1 sobre π, integral de menos π até π dessa expressão aqui. Aqui eu estou supondo um período genérico qualquer de valor L, tá certo? O Edson. Pois não. É só confirmar mesmo, você considerou esse período mesmo, 2π. Foi isso mesmo, não foi? Sim. Beleza. Mas isso é apenas... Isso não é uma restrição em si, tá certo? Não é obrigatório que o período seja exatamente 2π radianos. Claro que isso é muito comum de acontecer, tá certo? Mas é obrigatório que 2π seja um período da função. Por incrível que pareça, quem me chamou a atenção disso foi até o Kevin, aluno nosso da graduação. Era uma coisa que eu não sabia, a bem da verdade. E ele me chamou a atenção que o Butkov colocava essa restrição. Depois eu fui perceber por quê. Eu fui perceber, na prova do Teorema de Fourier, que se 2π não for um período da função, você não consegue garantir a convergência da série. Então, por isso que 2π obrigatoriamente tem que ser um período da função. E o Butkov, ele faz um comentário nesse sentido logo na segunda página do capítulo sobre séries de Fourier, tá certo? Mas não é obrigatório que o L seja exatamente sempre 2π, não, tá certo? De uma maneira geral, pode ser um múltiplo ou um submúltiplo de 2π radianos, desde que o 2π esteja no meio. Vou perguntar para vocês, vocês tentaram obter o BN? Que eu acho que eu cheguei a dar um roteiro relativamente detalhado, mostrando para vocês como que o BN seria obtido. Eu ainda não consegui tentar, não. O Edson, não cheguei nessa parte ainda não. Ó, então tentem fazer isso para a próxima aula. Eu vou fazer um exemplo nesse momento, já assumindo que vocês entendem que o BN é dado por essa relação. Tentem obter essa expressão para mim para quinta-feira, então, ok? Vamos fazer um exemplo, então. O exemplo que eu vou propor é o seguinte: obter a expansão em série de Fourier Ô Edson, pois não. você pretende colocar essa aula hoje no YouTube? Porque eu tô com um problema no meu computador que ele não tá ligando de jeito nenhum. Tô tentando pelo celular, mas tá muito difícil enxergar. O Samuel, sim. Na verdade, até as que eu ainda estou em dívida com vocês, eu pretendo colocar sim. Ah, não, tranquilo. Eu vou tentar acompanhar só por conta disso, porque pelo celular é muito ruim, fica muito pequeno. É difícil de acompanhar. Tá, tudo bem. Então, eu vou imaginar uma força dada em função do tempo pela seguinte expressão. Então, você tem uma força F, que é dependente do tempo t. Eu vou imaginar uma força unidimensional, tá certo? E essa força ela é dada como uma constante vezes o valor do tempo. Imaginando que você tem o tempo compreendido entre menos π, t e π segundos, com um período de 2π radianos. Então, do ponto de vista gráfico, a gente teria uma expressão como essa aqui. Eu tenho a força expressa em função do tempo, e aí na faixa entre menos π e π radianos, essa força ela é proporcional ao valor do tempo, portanto, ela cresce na forma de uma reta.
comportamento da força seria esse aqui, então. Acabou o intervalo de tempo de π radianos, de π segundos, perdão, ela volta a ter esse mesmo comportamento de novo. Então, você vai voltar a ter uma reta inclinada em relação ao eixo temporal. Onde essa reta vai terminar? Ela começou em π radianos e a função, a força, tem um período de 2π. Então, esse comportamento vai prevalecer até você atingir 3π radianos. Então, aqui a nossa função, ela vai ter esse comportamento na forma de uma... A gente costuma chamar isso de onda dente de serra, de 3π radianos. Depois, ela volta a ser repetitiva de novo com um intervalo de tempo de 2π radianos. De 3π, então, até 5π radianos. E assim por diante. Seja para instantes de tempo maiores do que zero ou para instantes de tempo posteriores, né? Então, essa curva se replicaria à minha esquerda também, tá certo? Essa, então, é a minha força. Daí, então, já que a força é periódica, já que ela é repetitiva e possui um período de 2π radianos, ela possui uma expansão em série de Fourier. Então, vamos imaginar que eu tenha, voltando àquele exemplo de motivação que eu coloquei na semana passada, um oscilador harmônico forçado, tipo um sisteminha massa-mola, em que eu vou aplicando golpes similares a esse aqui. Eu vou aplicando forças no oscilador que vão crescendo, depois elas decaem repentinamente, invertem o sinal, depois cresce de novo, cai de novo, cresce outra vez e assim por diante. Digamos que eu queira obter a resposta da posição em função do tempo para o meu oscilador. Primeiro eu vou precisar obter a expansão em série de Fourier dessa minha função. Na aula de terça-feira da semana passada, eu ensinei como resolver o oscilador harmônico forçado imaginando uma força senoidal. Se vocês retomarem a aula de terça-feira da semana passada, esse vai ser o teor. Agora, o que nós temos é o seguinte. Eu tenho uma força que não vai ser dada em termos de uma força senoidal. Ela vai ser dada em função de um monte de senos e um monte de cossenos. De certa maneira, a gente vai estender o raciocínio que a gente viu para uma senoide na semana passada, para poder obter a posição em função do tempo, para essa infinidade de senoides ou essa infinidade de cossenoides. Vamos ver o que a gente vai ter na sequência. Mas antes de querer pensar em construir a expressão da posição em função do tempo, eu preciso obter a expansão em série de Fourier dessa minha força F de t. Então, essa minha força, ela poderia ser expressa como 1 a 0 sobre 2, mais um somatório com n indo de 1 a infinito, de AN vezes um cosseno de n vezes t, que a expansão vai ser feita no tempo, não na posição, mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de Bn vezes o seno de n vezes t. Ora, o que nós temos então? Temos que calcular os coeficientes de Fourier. O AN é igual a quê? A função possui um período de 2π radianos. O coeficiente é o 1 sobre π, porque aqui dá 2 sobre o período, né? Então aqui seria 1 sobre a metade do período, no final das contas. Metade do período, então, vai ser π radianos, daria, então, 1 sobre π. Então, 1 sobre π. A integral feita de metade do período
até metade do período, então de menos π até π, varrendo um período, então, de f de t vezes o cosseno de nt dt. Isso aqui tem que ser igual a 1 sobre π, a integral de menos π até π, de k vezes t vezes o cosseno de n vezes t. Eu já vou dar a real para vocês a respeito desse cálculo aqui. Eu já sei quanto vai dar o resultado. Esse resultado para esse coeficiente, ele vai dar zero. A gente vai mostrar que ele vai dar zero. Mas quando vocês estiverem resolvendo problemas de uma lista, de alguma outra disciplina adiante, vocês não precisam ser tão cri-cris, tão meticulosos, não. Mas nesse momento vocês precisam se convencer de que vai dar zero. E por que eu estou dizendo que vai dar zero? Pelo seguinte, pela paridade do seu integrando. Quando você pega a função t, a função t em termos de paridade, ela é uma função par ou é uma função ímpar? O T é ímpar. Ímpar. Se você tem uma função g de t igual a t, se você trocar o t por menos t, você troca o sinal global da função. Então, essa função aqui ela é uma função ímpar. A troca no sinal do argumento troca o sinal global da própria função. O argumento que eu quero dizer é a minha variável. Já o cosseno de nt vai ser uma função par. Por quê? Porque se eu defino uma função h de t igual ao cosseno de n vezes t, se eu trocar o t por menos t, eu teria cosseno de menos n vezes t. Mas o cosseno é invariante perante a troca do sinal da sua variável. Calcular o cosseno de 30 graus ou de menos 30 graus dá exatamente o mesmo resultado. Então, isso aqui é igual ao cosseno de nt. O que você tem, então? Uma função ímpar multiplicada por uma função par integrada num domínio de integração simétrico. Vai de menos um valor até o positivo daquele valor. Então, é um fato que essa integral a n ela vai dar zero. Vamos checar que isso realmente é verdade. O AN, então, vai ser igual àquela constante K dividido por π, a integral de menos π até π, de t vezes o cosseno de nt dt. Como que essa integral aqui deve ser resolvida? Muito provavelmente através de uma integração por partes. O que a gente deve fazer nessa nossa integral? Eu posso chamar, por exemplo, o u, posso definir uma variável u como sendo igual a t. E então aqui o meu du seria igual a dt. Automaticamente, essa segunda parte aqui, o cosseno de nt dt, eu poderia chamar isso de dv. Então, meu dv seria igual ao cosseno de n vezes t dt. Para eu poder fazer a integração por partes, eu preciso da integral desse dv. Então, v vai ser igual
a integral de dv ou igual à integral do cosseno de n vezes t dt. Quem que vai ser o... Você pode fazer uma mudança de variáveis aqui, chamando nt de alfa, por exemplo, e calculando um d alfa. Isso aqui vai te dar 1 sobre n vezes o seno de n vezes t. Então, lembrando da fórmula geral da integração por partes, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, meu AN seria igual a quê? O meu U, que é T. Aliás, aqui K sobre π, né, que é uma constante global que vai multiplicar todo mundo. Então, o U vai ser igual a T vezes o V, que é 1 sobre N vezes o seno de N vezes T, integrado de menos π até π, porque a integral original é integrada de menos π até π, menos a integral de v du. O v é 1 sobre n seno de n vezes t. Quem é o du é igual a o próprio dt. Aqui, então, a gente tem uma amostra clara, né, do porquê que é vantajoso você chamar o u do próprio t, pegar o u e chamá-lo da função mais simples. É porque o diferencial em u vai ser igual ao diferencial em t, né? Eu poderia tornar essa integral um pouquinho mais complicada se eu, no final das contas, fizesse a outra, chamar a coisa de uma outra forma, chamar o u de cosseno de n de t, e o meu dv seria igual à integral de t dt. Aí o v seria t ao quadrado sobre 2. Dá para fazer? Dá, mas a integral acaba que fica um pouquinho mais complicada. Também integrado de menos π até π. A primeira parcela, ela vai zerar quase que imediatamente, porque ela vai ser igual a t sobre n, que multiplica o seno de n vezes π menos o seno de menos nπ, porque o t vai ser feito igual a menos π radianos. Só que quanto dá o seno de nπ para um n inteiro? A partir de n igual a 1. Seno de π é zero. Se o n for 2, seno de 2π é zero também. Se ele for 3 ou 1 milhão, sempre vai dar um múltiplo inteiro de π radianos. O seno de um múltiplo inteiro de π radianos, ele sempre é zero. Seja para um múltiplo positivo ou um múltiplo negativo. Então, esse cara aqui vai para o barro também. E aí vem menos 1 sobre n, que multiplica a integral do seno de nt dt, ela vai dar 1 sobre n cosseno de nπ, aliás, vai dar menos o cosseno de nπ, né? A função que eu derivo e encontro o seno é menos cosseno. Então, dá menos 1 sobre n cosseno de nπ, menos, em razão do limite de integração, né? O limite superior menos o limite inferior, menos 1 sobre n cosseno de menos n vezes π. Fechou aqui o colchete, fechou o parêntese, fechou a chave no final das contas. Sem mais delongas, a gente vai poder se lembrar que o cosseno de menos nπ é igual ao próprio cosseno de nπ. Porque nós discutimos agora há pouco que o cosseno o cosseno é uma função par. Então, calcular o cosseno de uma variável ou do negativo dessa variável dá exatamente o mesmo resultado. Logo, eu vou ter um sinal positivo, que vem um sinal da integração e um do limite de integração. Esses dois sinais se combinam e eu teria menos 1 sobre n cosseno de nπ mais 1 sobre n cosseno de nπ. Não importa qual seja o valor do n. Então, esse cara vai se cancelar com n, com esse. Então, o AN seria igual a K sobre π vezes zero. O AN é igual a zero.
Ou seja, na sua expansão em série de Fourier para esse exemplo, todos os coeficientes da parte em cossenos vão se anular. Essa função não terá uma série em cossenos. Ela só vai ter a série em senos. Se tiver, a gente não fez a conta ainda. Mas eu posso garantir que a série em senos vai sobreviver, sim. Antes que eu prossiga, até esse ponto, vocês conseguiram acompanhar o que eu fiz? Concordam com esse resultado que a gente obteve até agora? Sim. Sim. Ok? Então, esse é um resultado que a gente já pode generalizar. De uma maneira geral, uma função de paridade ímpar não tem a sua série de Fourier com termos em cossenos. Ela provavelmente só terá uma série de Fourier com termos em senos. Todos os coeficientes da parte par, da parte em cossenos, vão desaparecer. Então vejam que negócio interessante. Não é só a função que terá paridade ímpar. A sua expansão já vai gerar um conjunto infinito de termos, todos eles com paridade ímpar. Todos. Não é um ou outro, não. Todos os termos da expansão em série terão paridade ímpar. Então, vamos passar para o cálculo do coeficiente Bn, que é a tarefa que eu deixei para vocês. Isso aqui vai dar 1 sobre π, a integral de menos π até π, da sua função f de t vezes o seno de n vezes t dt. Lembrando que a força é proporcional ao valor temporal, o F é igual a kT, o meu coeficiente Bn vai ser igual a K sobre π, uma integral de menos π até π de T vezes o seno de N vezes T dt. O T, a função f de t igual a t, nós já vimos que é uma função de paridade ímpar. Por outro lado, nós também sabemos que o seno é uma função de paridade ímpar. Quando você faz o produto das duas, você elimina esse caráter ímpar de cada função. Porque o produto de duas funções de paridade ímpar, ele vai resultar numa função par. Então, fatalmente, os coeficientes Bn, eles vão sobreviver. Mas eu já chamo a atenção de um detalhe, que é o seguinte. Talvez seja possível a gente até tornar esse cálculo um pouquinho mais simples, mas eu vou mostrar apenas no final qual é a simplicidade que a gente pode ter quando a função tem uma paridade par, tá certo? Que é o seguinte, quando a função tem uma paridade par, basta você, se você vai fazer a multiplicação da função em um período da função, você poderia fazer a integral em metade do período e multiplicar o resultado por 2. Porque o resultado é equivalente. E às vezes isso torna o cálculo um pouquinho mais simples. Às vezes, não quer dizer que é sempre, mas às vezes torna um pouquinho mais simples. Tá bom? Então vamos lá. Pelo tipo de função que é, uma expressão na forma de um polinômio, um polinômio de grau 1, né, é só um termo, multiplicado por uma função trigonométrica, isso novamente vai cair numa integração por partes. Então, novamente, eu vou utilizar as mesmas substituições que eu utilizei antes. Eu vou definir uma variável u, que é igual a t,
E eu vou definir o meu elemento de integração dv como sendo igual ao seno de n vezes t dt. Da fórmula geral da técnica de integração por partes, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, bn vai ser igual a quê? K sobre π, que multiplica. A minha função u é igual a t. Quem é o v? Eu não obtive ainda. Vamos fazer um rascunho aqui no cantinho e vamos calcular quem que é esse v. O v é a integral de dv. Então, é a integral do seno de n de t dt. A integral da função seno é menos cosseno. Tem que fazer a mudança de variáveis, porque aqui não é seno de t, é seno de n vezes t. Isso aqui vai dar menos 1 sobre n cosseno de n vezes t. Tá certo? Então, vou ficar com t que multiplica menos 1 sobre n vezes o cosseno de n vezes t, integrado de menos π até π, menos, um menos que vem aqui da regra da integração por partes. Uma integral feita de menos π até π, do meu v, que é menos 1 sobre n cosseno de n vezes t dt. Certo? E aí eu fecho meu colchete aqui. Vamos refinar esse cálculo. Meu bn vai ser igual a quê? K, que multiplica, K sobre π, que multiplica. O tempo vale, inicialmente ele vale π. Então vai dar menos π dividido por n vezes o cosseno de n vezes π. Aí vem, cuidado com os sinais agora. Um menos que vem do limite inferior da integração. Limite superior menos limite inferior. Aí agora vem o valor de t, que vale menos π, vezes a minha integral, que é menos 1 sobre n, cosseno de n que multiplica t igual a menos π. Menos nπ novamente. Fecho meu colchete aqui, meu parêntese aqui, fecho o colchete, e aí agora viria a segunda parcela. Tá certo? Isso aqui, então, é relativo ao primeiro termo, que é o termo u vezes v, que deu t que multiplica 1 sobre n e o cosseno de nt, a menos desse sinalzinho. Agora vem a segunda parcela. Tem um sinal negativo da integração por partes e um menos do resultado da integral em v. Menos com menos vai dar mais. Então, mais 1 sobre n vezes a integral da função cosseno vai dar 1 sobre n seno de n vezes t, integrado de menos π até π. E aqui eu fecho essa parcela. Observem bem. Essa segunda parcela pode ser eliminada pelo seguinte. Eu vou ter o seno de nπ, depois eu vou ter o seno de menos nπ. Seno de nπ é zero. O de menos nπ também é zero. Então, essa parcela aqui, ela se anula, tanto nesse limite aqui, quanto nesse outro limite. Vamos ficar apenas com a primeira parcela. Meu Bn vai dar o quê, então? Esse fator π pode ser eliminado. Π racha fora com π, racha fora com π. Nós vamos ficar com menos K dividido por N, que multiplica cosseno de nπ. E aí agora vem uma pancada de sinais. Já coloquei um sinal negativo em evidência.
Menos com menos vai dar 1 mais. E o cosseno de menos NΠ, porque o cosseno é uma função par, ele me retorna o próprio cosseno de NΠ. Então, recapitulando, nós vamos ficar com os fatores π eliminados. O N está presente nas duas parcelas, pode ser colocado em evidência. Eu tenho um sinal negativo global para as duas parcelas. Coloquei esse sinal em evidência. Aí a primeira parte fica com sinal positivo. Esses dois sinais negativos se combinam. Eu também fico com um sinal positivo, tá certo? E pela paridade da função cosseno, eu obtenho cosseno de NΠ nesse cara, cosseno de NΠ nesse outro cara. Certo? E aí eu fico com o seguinte resultado. O meu coeficiente Bn, ele dá menos 2K sobre N vezes o cosseno de N vezes π. Dá para simplificar essa relação mais ainda? Dá. Se você for devidamente cuidadoso na análise do sinal da sua função cosseno de NΠ. Por quê? Porque o cosseno de NΠ, ele pode te dar duas respostas. Ele pode ser igual a 1. Em que cenário? Se esse N que aparece aqui na frente do π for um número par. E ele pode dar menos 1. Se o N for um número ímpar. Então, se o N for 2, por exemplo, porque vejam que o N não pode ser 0, né? Porque o somatório em N começa em N igual a 1. Então, o primeiro N par que eu teria seria N igual a 2. Se eu tenho N igual a 2, cosseno de 2π é igual a 1. Mas se o N for igual a 1, que é ímpar, eu tenho cosseno de π, que é menos 1. Se o N for 4, dá cosseno de 4π, que é 1 de novo. Se o N for 3, que é ímpar, cosseno de 3π vai dar menos 1. Então, isso significa que talvez eu possa escrever uma relação mais geral para esse Bn em termos da paridade da minha função cosseno de NΠ. Eu poderia escrever o Bn da seguinte maneira. Ele dá menos 2K dividido por N, que multiplica um número que ora pode ser 1, ora pode ser menos 1. Como é que eu escreveria esse número? Um número que vai alternando o sinal, mas não alterna o módulo. O módulo sempre vai dar 1 unidade, mas o sinal ele vai alterar de mais 1 para menos 1, de mais 1 para menos 1, dependendo da paridade desse número n. Como é que eu poderia escrever esse camarada? Menos 1 elevado a n? Menos 1 elevado a n. Será que é uma boa possibilidade? Talvez seja. Vamos verificar. Esse resultado aqui, ele vai me dar 1 se o n é par. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 1 à quarta é 1 de novo. Menos 1 à sexta é 1 outra vez. Mas ele dá menos 1. Caso o n for 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, realmente, Daisy, a sua sugestão é boa. Mas ela ainda pode ser ligeiramente refinada por conta desse sinalzinho negativo aqui.
que isso equivale a um menos 1 no final das contas. Eu poderia embutir esse cara aqui dentro. É como se eu tivesse menos 1 vezes menos 1 elevado a n. Esse camarada aqui, ele é igual a menos 1. 1 é elemento neutro na multiplicação. Isso significa que a multiplicação por 1, você não costuma colocar o sinalzinho, né? O valor do módulo, né? Você não coloca o 1 usualmente. Mas, de uma maneira geral, o seu BN poderia ser escrito como sendo 2K sobre N vezes menos 1 elevado a N mais 1. Então, a sua série de Fourier para essa força em função do tempo, ela seria dada por A0 dividido por 2, mais um somatório com N indo de 1 até infinito, do Bn vezes o conjunto de senos que você tem na série. Quem é o Bn? 2K dividido por N vezes menos 1 elevado a N mais 1. Essa seria a expressão vezes, claro, né? O seno de N vezes T. Essa seria a expressão da sua força em termos de uma série de Fourier. Com um detalhe. O A0 ainda não está calculado. Eu posso garantir para vocês que esse A0 ele vai dar zero. Por quê? O A0 ele vai ser igual a 1 sobre metade do período, ou 1 sobre π, a integral de menos π até π da sua função f de t no intervalo de menos π até π, integrado em t. É o coeficiente mais simples que você tem. Mas quanto dá a sua função? K vezes t. O K é uma constante, pode sair para fora da sua integral. Sobraria a integral de t dt, feita de menos π até π. Não é nem só pela simplicidade dessa integral que eu já estou falando que vai dar zero, não. Novamente, é pela noção da paridade. A função t, nós já vimos que é uma função ímpar. E ela está sendo integrada num limite de integração simétrico, de menos um valor até o positivo daquele valor. Essa integral vai dar zero. Então, o A0 ele vai ser igual a K sobre π vezes, só para confirmar, integral de t dt, t ao quadrado sobre 2, avaliada entre menos π e π radianos. Ou K sobre π vezes π ao quadrado sobre 2, menos π elevado ao quadrado sobre 2. Menos π ao quadrado é π ao quadrado. Esse cara racha fora com esse. Então, isso aqui realmente vai dar zero. Isso mostra, então, que a sua função f de t ela poderia ser expressa como um somatório de n indo de 1 a infinito de 2k sobre π menos 1 elevado a n mais 1 vezes o seno de n vezes t. Certo? 2k sobre n. Perdão. Ou seja, qual é a cara que essa sua função possui? Ela pode ser expressa da seguinte maneira. 2k é uma constante. Você coloca em evidência. Você vai ter menos 1 elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 vai dar 2. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 sobre 1. Ou menos 1 elevado a 1 mais 1. Vezes o seno de 1 vezes t. Depois o n vale 2. Aí você vai ter mais 2... Perdão. O 2k já foi colocado em evidência. Então, 1 sobre 2. Menos 1 elevado a 2 mais 1.
vezes o seno de 2t. Mais menos 1 elevado a 3 mais 1 sobre 3 vezes o seno de 3t. E assim por diante. Então, a sua função f de t seria igual a 2k que multiplica seno de t, menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? Menos meio seno de 3t, mais 1/3 do seno de 3t, aqui tem um errinho, não é seno de 3t, e sim seno de 2t, mais 1/3 do seno de 3t, menos 1/4 do seno de 4t, mais 1/5 do seno de 5t, e assim por diante. Eu sugiro que vocês façam uma coisa, eu não sei se vocês têm o GeoGebra ou qualquer software que plote gráficos aí na tela de vocês, ou online mesmo. Tentem nesse instante construir o gráfico dessa função aqui com esses 5 primeiros termos. Vejam se vocês vão construir uma função parecida com essa que eu propus no exemplo. Tem jeito? Vocês conseguem tentar fazer essa plotagem? Eu vou tentar aqui, Edson. Se você conseguir, ô Yuri, compartilha sua tela com a gente, por favor. Tudo bem. Exatamente com esses coeficientes, viu, Yuri? 1, menos meio, 1/3, tem que ser exatamente esse. O 2K é global, você não tem problema não, pode deixar ele à parte. Tá saindo, Yuri? Eu tô digitando aqui no matemática aqui. Tá, pode ser na matemática, no software que você tiver acesso mais fácil aí. Eu tô com um problema na minha versão do Maple nesse notebook, ela não tá rodando. Senão eu mesmo faria isso, faria isso aqui para vocês. Eu tô precisando instalar o trem de novo.
Eu estou fazendo questão desse gráfico, gente, porque... Como é que eu vou dizer para vocês? Eu acho que vale a pena que vocês se convençam do quão bonito é uma expansão em série de Fourier e do quão poderosa ela é no sentido de conseguir reproduzir o comportamento de uma função periódica. Por isso que eu estou insistindo que o Yuri consiga fazer isso para nós. Enquanto o Yuri tenta, o meu PC não liga. Não tá muito parecido não, Edson. Ele ficou uma função meio ondulada, assim, na crescente, quer ver? Deixa Eu eu não dar uma sei se eu olhada. digitei errado. Eu vou apresentar, com licença. Apresenta aí para a gente, por favor. Pode ser algum errinho de digitação, pode ser que eu tenha colocado a fórmula errada, aparentemente não. Não, mas provavelmente é um erro de digitação. Tá. Tá aparecendo aí? Aí foi mais ou menos. Tá aparecendo. Não, que isso, velho. Tá perfeito, tá bom. As meninas me perdoem. Tá bom pra caralho. É isso mesmo, Yuri. Você não vai Então, você não eu só esperava que fosse uma linha reta, entendeu? Não, você não vai conseguir uma linha Sim. reta com tão poucos termos. Você quis reproduzir uma função que se estende de menos infinito a mais infinito, certo? Uhum. Por meio de uma série que tem que ter infinitos termos para ela realmente convergir, ficar bacana, exata, perfeita. Mas, velho, você utilizou 5 termos na sua Eu série. nem pus o sexto que tava aí. Coloca. Então agora você vai fazer o seguinte: volta na expressão original que eu acho que você está chamando, a sua entrada 1, o in Isso. 1. Coloca agora menos 1/7 do Sexto, seno né? de menos 1/6, perdão, do seno de 6x. Coloca mais um termo, mais 1/7 do seno de 7x. Põe mais 2 termos. Põe mais um negativo, um menos 1/8 do seno de 8x. E põe agora mais 1/9 do seno de 9x. Agora você vai fazer o plot dessa expressão para gente. Aí aqui, eu só fiz isso aqui, que aí ficou esse aí. Continua com onduladinho. Mas você Sim. pode perceber que olha como que a ondulação está ficando menor comparada com a série de 5 termos. Sim. Certo? E nós ainda estamos utilizando uma quantidade modesta de termos. Certo? Eu poderia pedir que você digitasse para mim mais uns 5, mais uns 10 termos. À medida em que você vai avançando na expansão em série de Fourier, você vai diminuindo essa ondulação. A rigor, ninguém vai ter que computar infinitos termos. Do ponto de vista computacional, você pode construir uma rotininha aí no Matemática, no Maple, em qualquer software, no Maple e no Matemática são os mais usuais. Você pode gerar facilmente aí 20, 30 termos para essa série, somar isso tudo computacionalmente e daí plotar. Você vai ver que essa ondulação praticamente vai desaparecer. Mas o mais importante é que as características gerais elas estão preservadas. O que te permite ter confiabilidade no resultado. Olha, primeiro você observa que a função está passando pela origem, exatamente como o gráfico que a gente tinha proposto. A periodicidade é exatamente a mesma. Quer dizer, tudo bate no final das contas. Tudo bate. Certo? Então isso aí mostra o quão poderosa é uma série de Fourier. Dá essa onduladinha? Dá, mas é porque o número de termos ainda é relativamente pequeno. Se você adicionar mais termos na série, você vai ver que esse negócio melhora e melhora demais. Beleza? Beleza. Então tá bom. Obrigado, Yuri. Nada. Pessoal, posso prosseguir? Alguém tem alguma dúvida? Por mim, pode continuar. Podemos dar sequência? Então agora eu vou calcular um outro exemplo.
vou pedir para a gente obter a série de Fourier de f de x igual a x ao quadrado que é periódica com um período. Eu vou colocar 2π radianos de novo, tá certo? Eu não vou ficar Ô, Edson, com... Pois não, Yuri. você pode voltar a compartilhar a sua tela novamente, por favor? A Só... minha não Não, voltou, não, para não? mim não. Para você está Aqui tá aparecendo? normal. Acho que é porque tem que fixar a tela dele, não? Aqui eu tive que fixar de Eu novo. também tinha fixado o Edson de novo, mas tá normal. Não, é porque não está aparecendo a apresentação, só a tela do Edson. Talvez foi porque eu apresentei, entendeu? Se você sair e voltar, não dá não? Vou tentar aqui. Tenta aí. Yuri, Aí, vê se... apareceu agora. Agora Deu certo. foi? Foi. Não, Obrigado. foi. É porque você interrompeu a minha apresentação, né? Aí ela ficou paralisada para você, mas não para os demais. Aí na sua tela desapareceu. Tá vendo? Então eu não estava compartilhando com Já você chegou mesmo. te interrompendo aí, você viu. Então você tem uma Obrigado. função. Nada, imagina. Então você tem uma função outra vez periódica com um período de 2π radianos. A filosofia vai ser exatamente a mesma, tá certo? Eu vou trabalhar no cálculo para a gente poder ver principalmente como é que é feito esse refinamento do resultado final, tá certo? Mas agora você tem uma função que é uma função par. Um detalhe, gente. É sempre que a função tem paridade definida? Definitivamente não. Eu poderia propor aqui, por exemplo, x ao quadrado mais x ao cubo mais 7x, algo do tipo, entendeu? Não é obrigatório que a função tenha uma paridade definida, apesar de ser comum. É comum você obter soluções, expansões em série de Fourier de funções com paridade bem definida, mas não é obrigatório que isso aconteça, tá bom? Então, nesse nosso caso, a gente tem uma situação como essa aqui. Você vai ter a função f de x igual a x ao quadrado, periódica com período π, com período 2π, tá certo? Então, na verdade, você vai ter uma parábola. Um conjunto de arcos de parábola, como esse aqui. Não ficou muito bento, não, mas dá para a gente ter uma noção. Então, você tem uma parábola entre menos π e π radianos. E depois de π radianos, você volta a repetir a mesma parábola entre π e o próximo período que você tem, que é 3π radianos. Depois você volta a repetir a sua parábola entre 3π e 5π radianos. E assim por diante também aqui à nossa esquerda. Então essa é a função que você vai plotar. A função f de x igual a x ao quadrado, com um período de 2π radianos e centro na origem. Então, ela está centrada entre menos π e π radianos, tá certo? É o mesmo lenga-lenga. Você vai ter uma função f de x, que é igual a um coeficiente A0 dividido por 2, mais um somatório com n, que vai de 1 até infinito, de um coeficiente AN vezes o cosseno de n vezes x, mais um somatório com n, que vai de 1 até infinito, de um coeficiente Bn vezes o seno de n vezes x. Mas eu já posso garantir para vocês que pela paridade dessa função, os coeficientes Bn eles serão todos iguais a zero. Fatalmente serão todos iguais a zero. Mas vamos calcular na ordem primeiro. O A0, vamos calcular o Bn depois, na sequência a gente calcula o AN. Quem que é o A0? O A0 é o valor médio da sua função.
Então, ele é 1 sobre metade do período, integral de menos π até π, da sua função, que no caso é x ao quadrado, integrada em x. Isso aqui vai dar 1 sobre π, que multiplica integral de x2 dx, x3 sobre 3. Avaliada entre menos π e π radianos. Isso aqui dá... Olha, Oi. nesse caso, o BN é zero por fato da função ser par, tá multiplicando com uma função ímpar. Por isso que você... Tá. Porque você vai... A função x2, ela é par. Quando eu for calcular o BN vai envolver a integral de um produto da função que você quer expandir vezes esse conjunto de senos aqui, o seno de nx. x2 é par. Seno de nx é ímpar. O produto das duas dá uma função ímpar. Num domínio de integração simétrica, a integral vai dar zero. Ok? Então, eu vou ter 1 sobre π, π ao cubo sobre 3, menos π ao cubo sobre 3. Aliás, menos π, né, para ser mais exato, menos π elevado ao cubo, que dá menos π3. Esses dois sinais aqui, eles vão se anular, eles vão se somar no final das contas, né? Aqui, menos 1 elevado ao cubo é menos 1, com esse menos aqui vai dar um mais. Então, o A0 ele vai ser igual a 2π ao cubo sobre 3π. π ao cubo racha fora com π. Então, o termo constante dessa sua expansão em série de Fourier, ele não é zero. Ele dá 2π ao quadrado dividido por 3. Esse, então, é o termo A0 da sua expansão em série de Fourier. Ok? Vamos calcular o coeficiente AN. O AN já está associado com a expansão em cossenos da sua função. Ele é dado por 1 sobre a metade do período, que é 1 sobre π. A integral de menos metade do período até metade do período da sua função, que é x2, vezes o cosseno de nx. Novamente, polinômio multiplicado por uma função trigonométrica, cosseno ou seno, a técnica usual de integração vai ser uma integração por partes. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou afirmar que uma função u é dada por x ao quadrado e eu vou definir o elemento de integração dv como sendo igual a cosseno de n vezes x dx. Lembrando que na integração por partes, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes a função, vezes o elemento de integração du. Então, agora a coisa vai nos dar um pouquinho mais de trabalho. A gente vai ter mais trabalho para resolver essa integração. O u é igual a x2. Eu vou ter que calcular o du. O du, ele vale 2x dx. Vou ter que calcular o v. Quem é o v? O v é a integral de dv. Então, ele é a integral do cosseno de nx dx. Integral do cosseno de nx dx dá seno de n vezes x dividido por x. Dividido por n, perdão. Tem que fazer a mudança de variáveis, né? Chamar alfa de nx, calcular um d alfa, enfim. Dá seno de nx dividido por n. E aí, com isso, a gente ficaria com o quê? Quem vai ser meu AN? AN vai ser igual a 1 sobre π
que multiplica a integral de x2 cosseno de nx, que vai ser transformada numa integração por partes. U vezes V, x ao quadrado vezes o V, que é seno de nx dividido por n, menos a integral de V du. A integral do V vai ser a integral do seno de n vezes x sobre n, vezes o du, que é igual a 2x dx. Quais limites de integração a gente vai impor? Os mesmos das integrais originais. Então, a primeira parcela, o u vezes v, ele é integrado de menos π até π. A segunda integral também vai de menos π até π. Ora, a primeira parcela vai zerar, fatalmente, porque ela vai me mandar calcular o seno de n vezes π, sendo n um número inteiro. Seno de nπ é zero. Se o x for negativo, vai dar seno de menos nπ. Para n inteiro, isso aqui vai dar zero também. Então, essa primeira parcela, ela morre, em razão dos limites de integração que vão ser colocados, tá certo? O seno de mais ou menos n vezes π é igual a zero para todo n natural. Na verdade, n inteiro, né? Mas aqui o somatório vai só de 1 até infinito, então, na verdade, só pegaria números inteiros. Aí, o meu coeficiente a n já vai ser dado por 2 sobre n vezes π, aliás, menos 2 sobre nπ, a integral de menos π até π de x vezes o seno de nx dx. Então, aqui você vai ter que aplicar a integração por partes outra vez. Você vai ter que fazer uma nova integral por partes. A rigor, essa integral é idêntica à do primeiro exemplo. Essa integral já foi calculada. Vamos calculá-la de novo por desencargo de consciência. Mas essa integral, no final das contas, ela vai me dar isso aqui, ó. Algo que vai depender de seno de cosseno de n, vai dar um 2 cosseno de nπ dividido por n, algo assim, tá certo? Mas vamos calculá-la mais uma vez para a gente ficar mais afiado. Eu vou chamar o u outra vez de x, tá certo? O meu dv vai ser igual a seno de nx dx. De u igual a x, eu calculo du igual a dx. Do dv, eu calculo um novo v, que é a integral do seno de n vezes x dx. Integral da função seno é menos cosseno. Isso vai dar menos o cosseno de n vezes x dividido por n. Que eu tenho que fazer a mudança de variáveis aqui, né? Chamar o nx de um alfa, por exemplo, calcular um d alfa, enfim. Apareceria 1 sobre n aqui no meu denominador. Então, o meu AN ele vai dar menos 2 sobre n vezes π. Aí, da fórmula geral da integração por partes, integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. O meu u vale x. O meu v vale menos o cosseno de n vezes x dividido por n, avaliada entre menos π e π radianos. Aí vem menos a integral de v du, que é menos o cosseno de nx dividido por n, integrado em x, feita de menos π até π radianos. O coeficiente AN, então, vai ser igual a quê? Menos 2
sobre N vezes π. X vai ser avaliado em π radianos. Então, a gente vai ficar com menos π sobre N vezes o cosseno de N vezes π. Tem um menos que vem como resultado do limite inferior de integração, é limite superior menos limite inferior. Tem um menos do resultado da integral. E o x agora é avaliado em menos π. Então, cuidado com essa combinação de sinais. É um menos porque você faz limite inferior menos limite inferior. Um menos porque a integral tem um sinal... um sinal negativo global, que multiplica todos os termos. E a própria variável x vai assumir um valor negativo agora. Por isso, essa sequência, né, de sinais positivos. E aí, agora vem o cosseno de menos nπ, porque o x vale menos π, dividido por n. Aí, agora vem menos com menos, vai dar um mais. Integral do cosseno de nx dividido por n, o 1 sobre n sai para fora. Certo? E aí sobra a integral do cosseno de nx. A função que você deriva e encontra cosseno é a função seno. Então, isso aqui vai dar seno de n vezes x dividido por n. Avaliada entre menos π e π radianos. Podem ter certeza que esse último termo aqui vai ser zerado. Porque o seno de n vezes π é zero. E para x igual a menos π, ele vai zerar também. Então, essa parcela ela se anula no limite superior e no limite inferior. Aí o AN poderia ser dado como menos 2 sobre nπ, que multiplica menos π sobre n, cosseno de nπ. Aí vem uma combinação de sinais. Menos, 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 que vai dar um sinal global menos. π dividido por n. E cosseno de menos nπ, pela paridade da função cosseno, é o próprio cosseno de nπ. Essas duas parcelas, então, serão iguais. Então, o AN vai ser igual a quanto? Você tem esse sinal negativo que multiplica esses sinais negativos aqui de dentro. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais também. π sobre n multiplicado com π sobre n. Dá 2π sobre n. Então, isso dá 2 sobre nπ vezes 2π dividido por n vezes cosseno de nπ. π racha fora com π. Meu coeficiente AN, então, ele dá 4 dividido por n cosseno de n vezes π. Ô, Edson, Pois não. não era para dar um sobre n ao quadrado, não? É n ao quadrado, tá certo, Daisy. Ah, tá. Porque n vezes n vai dar n ao quadrado. Você tem razão. Ok? E aí o cosseno de nπ, para n inteiro, vai me retornar aquele mesmo resultado do exemplo anterior. Se o n for par, eu vou ter cosseno de 2π, de 4π, de 6π. Isso aqui vai dar 1, caso o n seja um número par. Mas se o n for ímpar, eu vou calcular o cosseno de 1π, de 3π, de 5π, e esses cossenos eles são iguais a menos 1. Isso aqui para n ímpar. De uma maneira geral, nós podemos dizer que cosseno de n vezes π é igual a menos 1 elevado a n, que é igual a mais 1, se n é par, e é igual a menos 1, se o n é ímpar. Então, a gente vai ficar com o seguinte resultado.
o nosso coeficiente de expansão a n, ele é igual a 4 sobre n ao quadrado, que multiplica menos 1 elevado a n. Essa é a fórmula geral do meu coeficiente a n. Tá certo? Para eu calcular o Bn, mesmo lenga-lenga. 1 sobre metade do período, integral de menos metade do período até metade do período, da sua função, que é x ao quadrado, vezes o seno de nx dx. X ao quadrado é uma função de natureza par. Seno de nx é uma função de natureza ímpar. O produto de x2 pelo seno de nx vai me retornar, então, uma função de paridade ímpar. A integral num domínio de integração simétrico de uma função ímpar, ela dá zero como resultado. Tá certo? Podemos mostrar? Podemos mostrar. Mas vocês devem se habituar com esse resultado até para ganhar agilidade nas expansões de série de Fourier de vocês. Tá certo? Mesma estratégia de antes. O meu U vai ser igual a x ao quadrado. Então, du vai ser igual a 2x dx. O meu dv vai ser seno de n de x dx. V vai ser a integral de dv, que vai me dar menos 1 sobre n cosseno de nx dx. E aí, se eu utilizar a expressão geral da integração por partes, meu Bn vai ser igual a 1 sobre π vezes U vezes V, ou menos x ao quadrado, vezes 1 sobre n, cosseno de nx, avaliada entre menos π e π radianos. Menos a integral de VDU. Então, menos a integral de menos 1 sobre n, cosseno de n vezes x, vezes du, que é 2x dx. Olha como que a paridade é importante. Essa integral, de novo, poderia ser feita igual a zero se eu explorasse a questão da paridade. Porque cosseno de nx é uma função par. X, ou 2x, como queiramos, é uma função ímpar. Uma função par multiplicada por uma função ímpar retorna para nós uma função ímpar, integrada num domínio de integração simétrico, num limite simétrico. Essa integral vai zerar. Vamos comprovar que isso realmente é verdade, mas na prática, vocês têm que ficar espertos, tá certo? Não saiam fazendo contas desnecessárias sem prestar atenção na paridade das funções que vocês estão integrando. Isso vai me dar menos π ao quadrado sobre n, porque o x vale π, né, no limite superior, cosseno de n vezes π. Menos, porque a gente tem a integral no limite superior e menos a integral no limite inferior. Aí vem menos π ao quadrado sobre n vezes cosseno de menos nπ. Isso aqui é o resultado da minha primeira parcela. E esse camarada vai zerar, né? Porque aqui eu vou ter π ao quadrado sobre n cosseno de nπ com um sinal negativo. Menos π ao quadrado equivale a π ao quadrado. Menos com menos dá mais. Então vai dar π2 sobre n com sinal negativo
mais π2 sobre n com sinal positivo. Cosseno de nπ equivale a mais cosseno de nπ. Então, você mostra que esse cara é igual a esse. Esse camarada se anula, então. Mais 1 sobre n vezes integral do cosseno de nx, 2x dx. Vamos fazer a mesma integração por partes que a gente fez antes. Tá certo? Isso aqui vai me dar o quê? Eu vou chamar isso aqui vai dar nem 1 sobre n, não. Deixa eu apenas corrigir isso aqui. Colocar esse 2 aqui em evidência. 2 sobre n, que multiplica. Vou chamar o u de x. Então, x vezes o dv, que integrado vai me dar seno de nx dividido por n. Aliás, vai dar menos, né? A integral do cosseno vai dar menos seno. Então, dá menos x, seno de nx sobre n. Avaliada entre menos π e π radianos. Menos a integral de menos π até π de quem? V du. O x eu chamei de u. Du vai ser igual a dx. Então, a segunda parcela aqui vai me dar a integral de V du. O V é seno de nx dividido por n. Para ser exato, menos seno de nx dividido por n. Integrado em x. Olha como é que a gente está comendo mosca. A função seno é ímpar. Uma função ímpar integrada num domínio de integração simétrico. Fatalmente, ela vai dar zero como resultado. Eu já poderia ter explorado isso aqui em cima. A rigor, poderia ter explorado isso cá no começo. Mas como a gente está começando a lidar com séries de Fourier, agora vale a pena fazer o cálculo com um pouquinho mais de cuidado. Tá certo? Então, meu Bn vai ser igual a quê? O que vai sobrar dessa primeira parcela? 1 sobre π, que multiplica 2 sobre n, que multiplica um x avaliado em π, que vai dar menos π sobre n, vezes o seno de nπ. Caramba, seno de nπ é zero. Aí vem um menos do limite inferior menos o limite inferior. Um menos do resultado da integral. E aqui vem menos π. Aí vem seno de menos nπ dividido por n. De novo, seno de menos nπ vai zerar. Menos com menos vai dar mais. Certo? Aí vai dar 1 sobre n. A integral do seno de nx, ela me retorna menos o cosseno de nx dividido por n. Avaliada entre quanto e quanto? Entre menos π e π radianos. Aí o meu Bn vai ser igual a quê? Essa primeira parcela toda desapareceu. Fico, então, com 1 sobre π vezes 1 sobre n, que multiplica menos 1 sobre n, vezes cosseno de nπ, menos o cosseno de menos nπ. Aqui o sinal negativo da integral eu coloquei em evidência, né? Aí ficou o menos, que é o limite inferior, menos o limite inferior. Cosseno de nπ, a gente já viu que é menos 1 elevado a n, vai depender do valor do n. Só que cosseno de menos nπ é igual a cosseno de nπ, pela paridade da função cosseno, que por sua vez vai ser igual a menos 1 elevado a n. Então isso aqui me dá, no final das contas, menos 1 elevado a n, subtraído de menos 1 elevado a n. Esse cara morre com esse aqui.
Então, nós provamos que o coeficiente Bn vai dar zero. E aí, com isso, a sua função f de x, ela fica sendo dada como o quê? Seu A0, ele é 2π ao quadrado dividido por 3. Mas não se esqueçam que na expansão em série de Fourier, o A0 é um termo dividido por 2. Então, A0 dividido por 2, ou 2π ao quadrado dividido por 3, isso tudo dividido por 2. Esses dois vão se cancelar. Mais um somatório com n indo de 1 até infinito, do meu coeficiente a n, que nós mostramos que vale 4 sobre n2 menos 1 elevado a n. Então, menos 1 elevado a n, vezes 4 sobre n ao quadrado, vezes o cosseno de nx. 4 é um fator constante, então a gente fica com π2 sobre 3, mais 4 que multiplica um somatório com n indo de 1 até infinito, de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, vezes o cosseno de n vezes x. Essa seria a expansão em série de Fourier da função f de x igual a x ao quadrado. Ok? Alguma pergunta? Mesmo nessa integral aqui, essa integral do coeficiente Bn, né? Eu poderia tê-la feito igual a zero de imediato, eu resolvi mostrar algumas passagens, mas eu fui um pouco rápido em algumas, mas todos se convencem que realmente esse coeficiente para essa integral vai se anular? Por mim, sim. Ok? Os demais? Uhum. Tudo bem? Bom, antes que eu termine, então, a aula, eu vou começar um próximo assunto, também é importante pelo seguinte. Dependendo da disciplina que vocês forem fazer ao longo do curso de física, talvez não será essa a expressão com a qual vocês vão encontrar nos livros texto ou na, como é que eu vou dizer, na exposição do professor, talvez não vai ser essa a maneira com a qual vocês vão encontrar a expansão em série de Fourier, não, tá certo? Existe uma maneira também muito interessante de se fazer série de Fourier, ou de se representar a série de Fourier de uma expressão, que é a chamada forma complexa das séries de Fourier. Por forma complexa, a gente quer dizer uma expressão que vai realmente fazer uso de números complexos mesmo. Mas ela acaba que tem uma vantagem pelo seguinte, e eu até acho que essa é uma grande vantagem, é que os exemplos que eu fiz, eles, de certa maneira, eles escondem um pouquinho do trabalho que você pode ter, porque eu escolhi 2 exemplos para discutir bastante essa questão da paridade dos coeficientes, da paridade da função que vai ser expandida em série de Fourier. E isso poupa um pouco do nosso trabalho, porque quando a função é par, ela só terá a expansão em cossenos. Quando a função é ímpar, ela só terá a expansão em senos. Mas se ela não é par nem ímpar, e isso pode acontecer com bastante frequência, ela vai ter tanto a expansão em senos quanto a expansão em cossenos. Isso não é um problema em si, mas isso é um complicador, vamos dizer assim,
Porque isso vai te obrigar a calcular dois coeficientes. Você vai ter um coeficiente para a parte em cossenos da sua série e você vai ter um coeficiente para a parte em senos da sua série. Então, você dobra o trabalho. Tá certo? Dependendo do que você vai fazer, não é tão complicado. Mas se você está no meio de uma avaliação, por exemplo, um exame de seleção de mestrado, pode ser que você queira poupar tempo. Ou mesmo algum livro. Tem muitos livros didáticos de mecânica quântica, de eletro, que quando eles vão fazer uma expansão em série de Fourier, eles não vão utilizar essa expansão aqui. Porque existe uma, que também é bastante comum, e muitas vezes ela é mais conveniente. É a chamada forma complexa da série de Fourier. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar uma função que tem a seguinte cara. Eu vou imaginar uma função arbitrária que tenha um período 2L, tá certo? E essa função ela vai ser expandida na seguinte série de Fourier. Digamos que eu tenha essa função aqui. f de x igual a 1 a 0 sobre 2 mais um somatório de n indo de 1 até infinito de um coeficiente a n vezes um cosseno de nπ vezes x dividido por L mais um somatório com n indo de 1 até infinito de um coeficiente Bn vezes um seno de nπ vezes x dividido por L. Tá certo? Então, é uma série de Fourier que tem essa cara. Tá certo? Então, aqui a gente tem o argumento dividido pela metade do período. Esse termo aqui, no final das contas, essa razão entre π e L, é o que, no final das contas, garante que o 2π vai ser período da sua função, como uma condição que a gente tinha colocado lá no começo. Então, de uma maneira geral, essa aqui vai ser a cara que a gente vai ter para as nossas expansões em série de Fourier de agora em diante. Tá certo? Se o L for π, né? Então, aqui esse π racha fora com π, eu vou ter cosseno de nx. Se o L for π, eu vou ter π rachando fora com π. Tá joia? E o período, nesse caso, seria 2π radianos. Olha só. Vocês não fizeram métodos B ainda, mas vocês já devem se acostumar com algo que talvez vocês viram lá em EDO, mas eu acho que eu cheguei a mostrar alguma coisa há alguns dias, que é a chamada fórmula de Euler para números complexos. Eu cheguei a falar a respeito dessa relação há alguns dias? Você usou ela, não sei se foi na aula passada ou na retrasada. É a exponencial de um número de i vezes alfa, aonde esse i aqui é a raiz quadrada de menos 1. Eu acho que foi na aula de terça-feira da semana passada, Daisy, que eu cheguei a mostrar essa relação. Exponencial de i alfa, pela fórmula de Euler, equivale ao cosseno de alfa mais i vezes o seno de alfa. E a exponencial de menos i alfa é igual a cosseno de alfa menos i vezes o seno de alfa. Ela é o que a gente chama de complexo conjugado, né, da exponencial de alfa. Troca o sinal da parte imaginária, a parte que carrega o i. O que a gente vai fazer? Eu vou somar essas duas relações. Se eu somo estas relações, eu vou eliminar a parte em senos. O i seno de alfa vai ser eliminado com menos i seno de alfa.
E aí eu ficaria com 2 vezes cosseno de alfa igual exponencial de I alfa mais a exponencial de menos I alfa dividido por 2. Se por outro lado eu subtraio as relações de Euler, é a parte em cossenos que vai embora. Porque aí eu fico com a subtração cosseno menos cosseno, os dois caras racham fora. Aí eu ficaria com I seno menos I seno. Menos com menos vai dar mais. 2I seno de alfa igual a exponencial de I alfa menos a exponencial de menos I alfa. De onde eu deduzo que o seno de um certo ângulo poderia ser expresso como a diferença de duas exponenciais complexas. Exponencial de I vezes aquele ângulo, menos a exponencial de menos I vezes aquele ângulo, dividido por 2I. Eu agora vou chamar esse meu alfa de nπx dividido por L. Ou seja, o argumento das minhas funções cosseno e seno que eu tenho na minha série de Fourier. Isso significa que se eu for escrever o cosseno de nπx dividido por L, isso aqui dá, da minha expressão para o cosseno em termos de exponenciais complexas, isso dá exponencial de I alfa mais a exponencial de menos I alfa dividido por... Aliás, perdão. Alfa nada, né? O alfa já foi para o barro. Exponencial de I nπx sobre L mais a exponencial de nπx dividido por L. Claro que para os senos eu vou ter coisa parecida. Eu vou ter o seno de nπx dividido por L igual a exponencial de I nπx sobre L menos, porque a expressão para o seno de alfa tem um sinal negativo entre as exponenciais complexas, exponencial de menos I nπx dividido por L dividido por 2I. E eu vou substituir essas duas relações na minha expansão em série de Fourier. Então, eu vou... Trocou a cor aqui, gente, mas eu não vou parar não, porque a gente tá quase no final, viu? Eu vou escrever a expansão em série de Fourier em termos de exponenciais complexas. Eu vou então mostrar que a minha função f de x ela poderia ser dada por 1 a 0 dividido por 2, não mexemos nada no termo constante, mais um somatório com n indo de 1 até infinito, já n vezes o cosseno de nπx sobre L. Exponencial de I nπx dividido por L, mais a exponencial de menos I nπx dividido por L, dividido por 2. Que é o meu cosseno de nπx sobre L, escrito em termos de exponenciais complexas. Mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de Bn vezes a exponencial de nπx dividido por L, menos a exponencial de menos I nπx dividido por L, dividido por 2I. Bom, aparentemente,
eu estou apenas trocando cebolas. Eu troquei cossenos por exponenciais complexas, troquei senos por exponenciais complexas. Talvez o ganho não vai ficar evidente na aula de hoje, mas na próxima aula ele vai ficar. O fato é que a exponencial com sinal positivo, ela aparece tanto na primeira quanto na segunda séries, assim como a exponencial negativa. Isso vai dar A0/2, e aí eu vou ter um somatório com n indo de 1 até infinito de AN dividido por 2 mais um BN dividido por 2i vezes a exponencial de IN πx dividido por L. O que eu fiz? Coloquei a exponencial com o sinal positivo em evidência e aí agrupei, coloquei em evidência, né? Eu fatorei os coeficientes da exponencial positiva, AN/2 e BN/2i. E eu vou fazer a mesma coisa com a parte em senos. Aí eu vou ter um AN dividido por 2 menos um BN por 2i dividido pela exponencial de menos i npx dividido por L. Eu vou encerrar por aqui. Eu não vou continuar a partir desse ponto, não. Mas o que eu vou mostrar para vocês na aula de quinta-feira, o comecinho da aula de quinta-feira, é muito interessante. Pelo seguinte, eu vou conseguir mostrar para vocês que, ao invés de nós lidarmos com 2 somatórios, será possível calcular apenas um somatório. E ao invés de calcular 2 coeficientes, a gente vai ver que vai ser possível calcular um coeficiente apenas. Claro que eu tenho que fazer algumas mudanças nesse negócio ainda, tá certo? E a vantagem final? A vantagem final é que nessa representação da série, em termos de números complexos, o cálculo dos coeficientes costuma ser bem mais simples do que em termos de cossenos e senos. Por quê? Porque em termos de cossenos e senos, as integrais que a gente tem que calcular são as integrais via integração por partes que podem ser meio chatas de serem resolvidas. Mas vocês devem se lembrar bem de quando vocês fizeram cálculo 1, ou mesmo lá de EDO, quando usaram integração por partes várias vezes, que quando você tem a representação quando você tem uma integração por partes em que um dos caras é uma exponencial, a integração por partes fica bem mais fácil de ser resolvida. Bem mais fácil mesmo. Então vai haver uma série de ganhos, tá certo? Primeiro, a necessidade de se calcular apenas um coeficiente, tá certo? Ao invés de 2. Isso vai ter como implicação você ter apenas um somatório, ao invés de ter 2. E o terceiro ponto é, as integrais para o cálculo dos coeficientes de expansão vão ser bem mais simples de serem resolvidas. Tá certo? Da minha parte, então, em termos de conteúdo, eu encerro por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Por mim, tranquilo. Por mim também. Ok? Então tá bom. Gente, interrompendo a gravação nesse instante, tá certo? Quinta-feira, então, a gente vai ver logo